Ricardo Monteiro dirigiu seu BMW preto pelas ruas silenciosas do cemitério São Paulo, numa manhã fria de julho. Fazia exatamente 1 ano desde que havia perdido Bruno, seu único filho, num acidente de carro que destroçou sua vida para sempre. Aos 45 anos, o empresário milionário tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava: seu menino de 7 anos que adorava jogar futebol e sonhava em ser como o Pelé. Estacionou perto do mausoléu da família Monteiro, um túmulo de mármore italiano que havia custado mais de R$100 mil. Carregava um buquê de rosas brancas, as favoritas de Bruno, e uma bola de futebol nova que seu filho havia pedido semanas antes do acidente, mas que nunca teve a chance de usar. O cemitério estava praticamente vazio. Apenas alguns funcionários cuidando dos jardins e uma ou outra pessoa visitando seus entes queridos. Ricardo preferiu assim. Não queria testemunhas de sua dor. Não queria que ninguém visse o homem mais poderoso de São Paulo chorando como uma criança. Ajoelhou-se diante da lápide onde estava gravado: Bruno Monteiro, 7 anos de pura alegria. O céu ganhou seu melhor jogador. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que pudesse falar. Oi, meu campeão, sussurrou com a voz embargada. Faz 1 ano hoje. 1 ano que o papai não consegue dormir direito, não consegue sorrir, não consegue viver sem você. Colocou a bola de futebol ao lado das flores e se sentou na grama como fazia todos os sábados. Bruno sempre o chamava para sentar no chão e brincar com seus carrinhos. Agora Ricardo fazia isso sozinho, falando com uma lápide de mármore. Trouxe a bola que você queria. É uma Nike oficial igualzinha à que você viu na loja. Se você estivesse aqui, estaríamos jogando no quintal agora, né? Você sempre dizia que ia me ensinar a chutar melhor. Foi então que escutou uma voz infantil atrás dele. Senhor? Ricardo se virou, enxugando rapidamente as lágrimas. Era um menino de aproximadamente 7 anos, magro, com roupas simples e gastas, mas com olhos brilhantes e um sorriso tímido. Tinha a pele morena e os cabelos cacheados, tão diferentes de Bruno, que era loiro e de olhos azuis como o pai. — O que você faz aqui, menino? Perguntou Ricardo, tentando soar mais bravo do que realmente estava. Não queria que uma criança o visse chorando. — Minha avó está enterrada ali. Apontou o garoto para uma área mais simples do cemitério, onde ficavam os túmulos mais modestos. Vim com minha mãe, mas ela foi buscar água para as flores. Ricardo assentiu e voltou a olhar para o túmulo de Bruno, esperando que o menino fosse embora. Mas a criança continuou ali, olhando para a lápide com curiosidade. Esse menino jogou bola comigo ontem, disse o garoto de repente, apontando para a foto de Bruno gravada no mármore. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Virou-se lentamente para encarar o menino, que continuava olhando para a foto com naturalidade. — O que você disse? — Esse menino, repetiu a criança, agora olhando diretamente para Ricardo. Ele jogou bola comigo ontem à tarde. Disse que o nome dele é Bruno e que o pai dele tem uma empresa muito grande. As mãos de Ricardo começaram a tremer. Era impossível. Bruno estava morto há 1 ano. Devia ser algum tipo de brincadeira cruel do destino, ou a imaginação de uma criança que não entendia a morte. — Menino, esse não é um lugar para inventar histórias, disse Ricardo com a voz mais dura que conseguiu. Esse menino, Bruno, ele morreu há 1 ano. O garoto o olhou com uma expressão séria, muito madura para sua idade. Eu sei que ele morreu. Ele me contou. Disse que foi num acidente de carro quando voltava da escola. Mas ele não está triste, sabe? Ele está preocupado com o Senhor. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como essa criança podia saber detalhes tão específicos sobre a morte de Bruno? O acidente havia acontecido exatamente dessa forma. Bruno voltava da escola particular no Jardim Europa quando o motorista perdeu o controle do carro numa curva. Como você sabe isso? Perguntou Ricardo, a voz quase inaudível. Ele me contou, respondeu o menino com simplicidade. Bruno disse que o senhor vem aqui todo sábado e chora muito. Ele não gosta de ver o senhor chorando. Disse que o senhor parou de trabalhar direito, parou de comer direito, parou de viver direito. As lágrimas voltaram aos olhos de Ricardo.
Era verdade. Desde a morte de Bruno, ele havia delegado quase todas as suas responsabilidades na empresa aos sócios. Mal comia, mal dormia, mal vivia. Sua única razão de existir havia sido enterrada naquele túmulo de mármore. "Qual é o seu nome?" perguntou Ricardo. "Gabriel. Gabriel Silva. Moro em Heliópolis com minha mãe." Heliópolis, a maior favela de São Paulo, a apenas alguns quilômetros de distância, mas um mundo completamente diferente do universo de Ricardo. "Gabriel, onde está sua mãe agora?" "Está voltando. Ela sempre demora porque para na capela para rezar pela vovó." Ricardo olhou ao redor e viu uma mulher se aproximando. Era jovem, devia ter uns 30 anos, vestida com roupas simples, mas limpas. Carregava um pequeno buquê de flores amarelas e uma garrafa plástica com água. Quando a mulher viu seu filho conversando com um homem de terno caro, acelerou o passo com preocupação estampada no rosto. "Gabriel, o que você está fazendo? Deixa o senhor em paz", disse ela chegando perto, claramente constrangida. "Não se preocupe", disse Ricardo se levantando. Ele não estava incomodando. Na verdade, gostaria de conversar com a senhora por um momento. A mulher olhou Ricardo de cima a baixo, notando o terno italiano, o relógio caro, o corte de cabelo impecável. Era claramente um homem de muito dinheiro, e isso a deixou ainda mais nervosa. "Fiz alguma coisa errada, senhor? Gabriel, o que você falou?" "Meu nome é Ricardo Monteiro", disse ele estendendo a mão. "Seu filho?" Ele disse algumas coisas muito interessantes sobre meu filho. A mulher apertou sua mão timidamente. "Mariana Silva." "Gabriel às vezes inventa histórias, senhor Monteiro. Ele tem muita imaginação." "Não é imaginação, mãe", interrompeu Gabriel. "O Bruno me contou tudo. Ele disse que o pai dele é muito rico, mas está muito triste." Mariana ficou vermelha de vergonha. "Gabriel, isso não é jeito de falar." "Desculpa, senhor Monteiro. Vou levar ele embora agora mesmo." "Espere", disse Ricardo. "Posso perguntar? Seu filho sempre disse que conversa com pessoas que já morreram?" Mariana hesitou, olhando para Gabriel, que brincava com uma pedrinha no chão. "Desde pequeno ele diz coisas estranhas. Diz que conversa com minha mãe, que morreu quando ele tinha 3 anos. Os vizinhos acham que ele tem problema na cabeça, mas eu não sei o que pensar." "E você acredita nele?" "Ele descreve coisas que só minha mãe sabia. Fala de lugares que nunca visitou, de pessoas que nunca conheceu. Mas os médicos do posto de saúde dizem que é normal, que criança tem imaginação fértil." Ricardo olhou para Gabriel, que agora estava sentado no chão fazendo desenhos na terra com um graveto. "Gabriel, você pode me contar mais sobre o que Bruno te disse?" O menino levantou os olhos, sérios e tranquilos. "Ele disse que o senhor tem uma empresa muito grande, que constrói prédios, que antes do acidente vocês jogavam futebol todo fim de semana no quintal da casa, que a mãe dele morreu quando ele era bebê e por isso era só vocês dois." Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Tudo era verdade. Sua empresa, Monteiro Construções, era uma das maiores de São Paulo. Sua esposa, Letícia, havia morrido de complicações no parto. Bruno era tudo o que lhe restava da família. "Ele disse mais alguma coisa?" "Disse que o senhor prometeu que ia ensinar ele a dirigir quando fizesse 15 anos e que vocês iam viajar para a Disney no próximo ano." Ricardo teve que se sentar no chão. Eram promessas íntimas que havia feito a Bruno, coisas que nunca havia contado a ninguém. Como esse menino poderia saber? "Senhor Monteiro, o senhor está bem?" perguntou Mariana preocupada. "Gabriel", disse Ricardo com a voz trêmula. "Bruno disse o que ele quer que eu faça. Disse que o senhor tem que parar de ficar triste e voltar a ajudar as pessoas. Que tem muitas crianças que precisam de escola e de comida, e que o senhor pode ajudar elas. Ele disse que quando o senhor ajudar outras crianças, vai sentir ele perto do senhor de novo." As palavras do menino foram como um raio. Bruno sempre havia sido uma criança generosa, que ficava triste quando via meninos de rua na cidade. Várias vezes havia pedido ao pai para dar dinheiro ou comida aos necessitados. "Ele disse mais alguma coisa?" "Disse que me deu permissão para ser amigo do senhor porque o senhor precisa de alguém para jogar bola junto."
Ricardo olhou para Mariana, que observava a conversa com uma mistura de fascínio e medo. Senhora Mariana, posso fazer uma pergunta muito direta? Pode, senhor. A senhora acreditaria se eu dissesse que gostaria de ajudar vocês? De ajudar Gabriel? Mariana riu nervosamente. Senhor Monteiro, o senhor nem me conhece, nem sabe se eu sou boa pessoa ou não. Seu filho acabou de me dar uma mensagem que só poderia vir do meu Bruno. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre vocês. Que tipo de ajuda? Ricardo olhou para Gabriel, que havia voltado a desenhar na terra. Que tal começarmos com uma escola melhor para Gabriel? Uma onde ele possa desenvolver seus talentos especiais. Não posso pagar escola particular, senhor Monteiro. Não estou pedindo para pagar. Estou oferecendo uma bolsa integral. Mariana balançou a cabeça. Por que faria isso por nós? Somos estranhos. Porque há uma hora meu filho me enviou uma mensagem através do seu filho. E porque talvez seja a hora de eu parar de chorar e começar a honrar a memória de Bruno ajudando outras crianças. Naquele momento, Gabriel largou o graveto e olhou diretamente para Ricardo. Bruno disse que o senhor tem que me ensinar a jogar futebol direito. Ele disse que eu sou bom, mas preciso treinar mais. Ricardo sorriu pela primeira vez em um ano. Ele disse isso mesmo? Disse. E disse também que quando o senhor me ensinar a jogar, vai lembrar de como era feliz ensinando ele. Mãe, disse Gabriel se virando para Mariana, o senhor Ricardo vai ser nosso amigo. Bruno disse que ele é uma boa pessoa, igual ao papai que eu nunca conheci. Mariana se emocionou com as palavras do filho. O pai de Gabriel havia morrido num acidente de trabalho quando ela estava grávida. O menino havia crescido sem uma figura paterna, e ela sempre se preocupou com isso. Gabriel, não é assim que funciona. O senhor Monteiro tem sua vida, nós temos a nossa. Na verdade, não interrompeu Ricardo, gostaria muito de fazer parte da vida de vocês se permitirem. E foi assim que começou uma amizade que mudaria para sempre a vida de todos eles. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra esperança na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Nas semanas que se seguiram àquele encontro no cemitério, Ricardo começou a visitar Gabriel e Mariana em Heliópolis. A primeira vez que entrou na favela com seu BMW, causou um pequeno tumulto. Crianças correram atrás do carro, adultos olharam curiosos pelas janelas e alguns jovens observaram com desconfiança. A casa de Mariana era pequena, apenas 2 cômodos e um banheiro minúsculo, mas estava impecavelmente limpa. Ela trabalhava como faxineira num prédio comercial no centro da cidade e fazia alguns serviços de costura nas horas vagas para complementar a renda. Desculpa a casa, senhor Ricardo, disse ela nervosamente. Não é muito, mas é nossa. É um lar, respondeu Ricardo olhando ao redor. Nas paredes havia desenhos de Gabriel, algumas fotos da família e um pequeno altar com a foto da avó do menino. Isso é mais do que muita gente tem. Gabriel mostrou seu quarto que dividia com a mãe. Tinha uma cama de solteiro onde dormiam juntos, uma pequena estante com alguns livros e um canto com brinquedos simples, alguns carrinhos de plástico, uma bola velha e vários desenhos que ele havia feito. Este é meu campo de futebol, disse Gabriel, apontando para um desenho colado na parede. Era um campo verde com 2 pequenas figuras jogando bola. Eu e Bruno jogamos aqui. Ricardo se aproximou do desenho. Uma das figuras era loira, claramente representando Bruno. A outra tinha cabelos cacheados como Gabriel. Quando você desenhou isso? Semana passada. Bruno me ajudou a fazer. Mariana observava a conversa em silêncio. Ainda não sabia o que pensar sobre as conversas de Gabriel com o filho morto de Ricardo, mas não podia negar que o menino sabia detalhes impossíveis sobre a vida do empresário. Senhor Ricardo, disse Gabriel, Bruno quer que o senhor veja uma coisa. O que é? Gabriel correu até debaixo da cama e tirou uma caixa de sapatos. Dentro havia várias folhas de papel com desenhos e algumas escritas infantis. Bruno me ensinou a escrever o nome dele. Olha. Gabriel mostrou uma folha onde estava escrito Bruno, com letras grandes e trêmulas. Embaixo havia um desenho de 2 meninos jogando bola.
Ricardo pegou o papel com mãos trêmulas. A letra era claramente de uma criança de 7 anos aprendendo a escrever. Era exatamente como Bruno escrevia. Gabriel, quem te ensinou a escrever assim? Bruno. Ele disse que na escola dele tinha uma professora muito boa, que ensinava a fazer as letras bonitinhas. Ricardo se lembrou da professora Ana, que havia ensinado Bruno a escrever. Era uma mulher doce, que sempre elogiava a dedicação do menino para formar as letras com capricho. Bruno falou da professora Ana? Falou. Disse que ela usava óculos redondos e sempre cheirava a flor, e que ela dava estrelinhas douradas quando a lição ficava boa. Ricardo teve que se sentar na cama. Professora Ana realmente usava óculos redondos, sempre estava perfumada com essência de jasmim, e tinha o hábito de colar estrelinhas douradas nos trabalhos bem feitos. Como Gabriel poderia saber disso? Mãe, disse Gabriel, posso contar para o Sr. Ricardo sobre o que Bruno falou da mamãe dele? Mariana assentiu curiosa. Bruno disse que a mamãe dele era muito bonita e que morreu quando ele nasceu. Disse que ela se chama Letícia e que está no céu cuidando dele. E que ela gosta do Sr. Ricardo, mas fica triste porque ele não arrumou outra namorada. Ricardo sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Letícia havia morrido durante o parto de Bruno devido a complicações. Ele nunca havia se relacionado seriamente com ninguém depois disso, dedicando toda a sua energia a criar o filho sozinho. Bruno disse que a mamãe dele quer que o senhor seja feliz de novo. Gabriel, disse Ricardo com a voz embargada. Bruno disse como posso ser feliz de novo. Disse que o senhor tem que ajudar as crianças que não têm papai como eu, e que tem que construir uma escola bonita para as crianças pobres terem aula boa. Ele disse que quando o senhor fizer isso, vai sentir o coração alegre de novo. Naquela noite, Ricardo voltou para sua mansão no Jardim Europa com a cabeça cheia de pensamentos. A casa de 500 metros quadrados estava silenciosa e vazia como sempre. Tinha 8 quartos, 6 banheiros, uma piscina, um campo de futebol no quintal e todos os luxos que o dinheiro podia comprar. Mas não tinha vida. Subiu ao quarto de Bruno, que havia mantido exatamente como estava no dia do acidente. Os brinquedos organizados, a cama feita, os livros na estante, as roupas no armário, era como um santuário que ele visitava todas as noites antes de dormir. Sentou-se na cama do filho e pegou a bola de futebol que Bruno mais gostava. Era velha e gasta, muito diferente da bola cara que havia levado ao cemitério. Bruno, disse em voz alta, sentindo-se um pouco tolo. Se você pode realmente ouvir o Gabriel, preciso que me ajude. Não sei como viver sem você. Não sei como ser feliz de novo. O quarto ficou em silêncio. Ricardo esperou alguns minutos, mas não aconteceu nada. Estava se levantando para ir embora quando notou algo diferente. A janela estava aberta, deixando entrar uma brisa suave que balançava as cortinas. Tinha certeza de que a havia fechado quando chegou. Na escrivaninha de Bruno, um papel havia caído no chão. Ricardo se abaixou para pegá-lo. Era um desenho que Bruno havia feito poucos dias antes do acidente. Mostrava 2 homens, um grande e um pequeno, jogando futebol com outras crianças. No alto estava escrito, Eu e papai ensinando futebol. Ricardo se lembrou da conversa. Bruno havia dito que, quando crescesse, queria ser jogador de futebol, mas também queria ensinar crianças pobres a jogar. Papai, nem toda criança tem chance de aprender futebol direito. A gente podia fazer uma escolinha grátis, havia dito o menino. Na época, Ricardo havia prometido que quando Bruno ficasse mais velho, fariam isso juntos. Agora ele estava segurando aquele desenho, e as palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Bruno disse que o senhor tem que construir uma escola bonita para as crianças pobres. No dia seguinte, Ricardo ligou para seu escritório e pediu para marcarem uma reunião com a equipe de arquitetos da empresa. Depois ligou para Mariana. Senhora Mariana, gostaria de fazer uma proposta. Que tipo de proposta, senhor Ricardo? Que tal se eu contratasse a senhora para trabalhar em minha casa? Pagaria 3 vezes mais do que ganha agora, e Gabriel poderia estudar numa escola particular aqui perto. Houve silêncio do outro lado da linha. Senhor Ricardo, isso é muito generoso, mas
Por que faria isso? Porque Gabriel me fez lembrar de algo que havia esquecido, que a vida só vale a pena quando podemos ajudar outros. Preciso pensar, claro, mas há mais uma coisa. Gostaria que vocês viessem jantar aqui em casa hoje à noite. Quero mostrar o quarto de Bruno para Gabriel. Naquela noite, Mariana e Gabriel chegaram à mansão de Ricardo, vestidos com suas melhores roupas. Gabriel usava uma calça jeans limpa e uma camisa polo que Mariana havia comprado especialmente para a ocasião. Ela usava um vestido simples, mas estava com o cabelo bem penteado e uma maquiagem leve. "Nossa!" exclamou Gabriel, olhando para a casa. "É muito grande. Bruno disse que era grande, mas não imaginei que fosse assim." Ricardo os recebeu na porta, também vestido de forma mais casual do que seu habitual terno de executivo. Usava calça jeans e uma camisa polo, numa tentativa de deixar Gabriel mais à vontade. "Bem-vindos à nossa casa", disse ele, e depois se corrigiu. "Bem-vindos à minha casa." Mariana olhou ao redor impressionada, mas tentando não demonstrar. O hall de entrada era maior que toda sua casa em Heliópolis. Havia um lustre de cristal, escadaria de mármore e quadros caros nas paredes. "Gabriel", disse Ricardo, "que tal se eu mostrar o quarto do Bruno?" "Posso, mãe?" Mariana assentiu e eles subiram as escadas. Ricardo abriu a porta do quarto de Bruno e Gabriel entrou lentamente, olhando tudo com reverência. "É igualzinho ao que Bruno me descreveu", sussurrou o menino. "Ele disse que tem uma coleção de carrinhos na prateleira ali e que a cama tem um edredom do São Paulo." Era verdade. Bruno era fanático pelo São Paulo e seu quarto era decorado com as cores do time. Na prateleira havia dezenas de carrinhos de diferentes modelos e marcas. Gabriel se aproximou da estante de livros e apontou para um específico. Bruno disse que esse é o livro favorito dele, O Pequeno Príncipe. Ricardo sentiu um arrepio. Era mesmo o livro favorito de Bruno. Eles liam juntos todas as noites antes de dormir. "Gabriel", disse Ricardo, sentando-se na cama de Bruno. "Bruno disse se ele quer que eu mude alguma coisa aqui no quarto?" Gabriel ficou parado por alguns segundos, como se estivesse escutando algo que só ele podia ouvir. "Ele disse que o senhor pode mexer nas coisas dele, que não precisa deixar tudo igual a um museu. Ele quer que o senhor use as coisas dele para ajudar outras crianças." "Como assim?" "Os brinquedos, os livros, as roupas." Bruno disse que tem muitas crianças que não têm nada e que seria legal se elas pudessem brincar com os brinquedos dele. Ricardo olhou ao redor do quarto. Centenas de brinquedos caros, livros, roupas de marca, tudo intocado há 1 ano. Bruno estava certo. Outras crianças poderiam se beneficiar daquilo. "Mas há uma coisa que ele não quer que o senhor dê", continuou Gabriel. "O que é?" Gabriel apontou para a bola de futebol velha e gasta. "Essa bola." "Ele disse que é especial porque foi a primeira que o senhor deu para ele. Quer que o senhor guarde, mas não aqui no quarto. Quer que o senhor leve para a escolinha de futebol que vai fazer." "Que escolinha de futebol?" "A que Bruno sonhava em fazer com o senhor. Ele disse que é para isso que o senhor tem que usar o dinheiro. Fazer uma escola de futebol grátis para crianças pobres." Naquela noite, durante o jantar, Ricardo contou a Mariana sobre seus planos. "Vou construir um centro educacional e esportivo em Heliópolis, com salas de aula, quadras de futebol, biblioteca, refeitório, tudo gratuito para as crianças da comunidade." Mariana quase engasgou com a comida. "Senhor Ricardo, isso deve custar uma fortuna." "Tem uma fortuna, e ela não está servindo para nada se não for usada para fazer o bem." "Mas por que Heliópolis?" Ricardo olhou para Gabriel, que estava concentrado comendo seu hambúrguer. "Porque foi lá que encontrei minha nova família", disse ele sorrindo. Após o jantar, Gabriel pediu para ver o quintal. Ricardo os levou ao campo de futebol particular que havia construído para Bruno. Era um campo oficial em miniatura, com grama sintética, traves profissionais e arquibancada pequena. "Nossa!" exclamou Gabriel. "Bruno me disse que era lindo, mas isso aqui é melhor que o estádio do Corinthians." "Você torce para o Corinthians?" perguntou Ricardo. "Torço. Minha mãe também." "E você?" "São Paulo. Igual ao Bruno." Bruno disse que isso não importa, que amigo de verdade torce junto às vezes. Ricardo riu.
Era exatamente o tipo de coisa que Bruno diria. Que tal jogarmos um pouco? Eles jogaram futebol até escurecer. Gabriel era realmente bom para sua idade, tinha um toque natural na bola e instinto de jogador. Ricardo se divertiu mais naquela hora do que havia se divertido no ano inteiro. Mariana os observava da arquibancada pequena, sorrindo ao ver seu filho tão feliz. Há muito tempo não via Gabriel com tanta alegria. Quando Gabriel estava cansado, se sentaram na grama para descansar. "Senhor Ricardo", disse o menino, "Bruno está aqui com a gente agora." "Está?" "Está. Ele disse que está muito feliz de ver o senhor sorrindo de novo, e disse que o senhor vai ser um pai muito bom para mim." Ricardo olhou para Mariana, que havia se aproximado. "Gabriel, eu não vou ser seu pai. Vou ser seu amigo." Bruno disse que é a mesma coisa, que pai é quem cuida, ensina e ama, não é quem fez o bebê. "O que mais Bruno disse?" Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. "Disse que a mamãe dele está aqui também, e que ela gosta da minha mãe. Disse que vocês dois vão cuidar de mim juntos." Ricardo olhou para Mariana, que estava corando. "Gabriel, às vezes você fala coisas muito profundas para uma criança de 7 anos. Não sou eu que falo, são eles." Na hora de ir embora, Gabriel abraçou Ricardo apertado. "Obrigado pelo jantar e pelo futebol. Bruno disse que o senhor vai dormir melhor hoje." E Ricardo dormiu melhor. Pela primeira vez em um ano, não acordou no meio da madrugada chorando. Sonhou com Bruno jogando futebol com Gabriel. E no sonho ambos estavam sorrindo. Pausa. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra milagre. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. Nos meses seguintes, a vida de Ricardo mudou completamente. Mariana aceitou a proposta de trabalhar em sua casa, mas não como faxineira. Ricardo a contratou como administradora doméstica, com um salário que permitia a ela e Gabriel viverem com dignidade. Eles se mudaram para um dos quartos de hóspedes da mansão, que Ricardo reformou especialmente para eles. Gabriel ganhou um quarto próprio, conectado ao da mãe, decorado com temas de futebol e com todos os brinquedos educativos que uma criança poderia desejar. A mudança não foi fácil para Mariana. Ela se sentia deslocada naquele mundo de luxo, sempre preocupada em não quebrar algo caro ou não saber como se comportar. Mas Ricardo foi paciente e carinhoso, sempre fazendo questão de que ela se sentisse em casa. "Mariana", disse ele um dia, "essa casa ficou vazia depois que Bruno morreu. Vocês trouxeram vida de volta para ela." Gabriel se adaptou rapidamente. Foi matriculado no Colégio São Bento, a mesma escola particular onde Bruno estudava. No início, as crianças estranharam sua origem humilde, mas Gabriel tinha uma personalidade cativante que logo conquistou professores e colegas. A diretora da escola, Irmã Maria Conceição, chamou Ricardo para uma conversa algumas semanas depois da matrícula. "Senhor Monteiro, preciso conversar sobre Gabriel. Ele está com algum problema?" "Pelo contrário, é uma criança excepcional. Tem uma inteligência emocional impressionante para a idade, mas há algo diferente nele." "Diferente como?" "Ele fala sobre Bruno como se o conhecesse pessoalmente. Conta detalhes sobre a rotina dele aqui na escola, sobre os professores, sobre os amigos. É como se tivessem sido colegas." Ricardo suspirou. Ainda estava tentando entender o dom de Gabriel. "Irmã, Gabriel tem uma habilidade especial. Ele se comunica com Bruno." A irmã, uma mulher religiosa de 60 anos, não pareceu surpresa. "Senhor Monteiro, trabalho com crianças há 40 anos. Já vi coisas que a ciência não consegue explicar. Gabriel é uma criança abençoada. Tem um coração puro e uma conexão especial com o divino. A senhora acredita nele?" "Acredito. E mais importante, as outras crianças também acreditam. Gabriel está ajudando muitos colegas que perderam parentes. Ele traz mensagens de conforto que só poderiam vir de quem realmente se foi." Ricardo saiu da reunião pensativo. Gabriel não estava apenas se comunicando com Bruno, estava usando esse dom para ajudar outras pessoas. Era exatamente o tipo de coisa que Bruno faria. Enquanto isso, o projeto do Centro Educacional em Heliópolis estava tomando forma.
Ricardo havia comprado um terreno de 5.000 metros quadrados no coração da favela e contratado os melhores arquitetos do país para desenvolver algo especial. O projeto incluía 12 salas de aula, biblioteca com 10.000 livros, laboratório de informática, refeitório para 500 crianças, quadra poliesportiva coberta e 3 campos de futebol. Tudo isso seria oferecido gratuitamente para crianças de 3 a 17 anos. "Quanto isso vai custar?" perguntou Mariana quando Ricardo mostrou as plantas do projeto. "Cerca de 15 milhões de reais para construir, mais 3 milhões por ano para manter funcionando." "Meu Deus, isso é muito dinheiro." "Tenho muito dinheiro, Mariana, e pela primeira vez na vida vou usá-lo para algo que realmente importa." A construção começou num sábado de manhã ensolarado. Ricardo, Mariana e Gabriel estavam presentes na cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Centenas de moradores de Heliópolis se reuniram para o evento. Gabriel segurava a pá dourada especial junto com Ricardo para cavar o primeiro buraco simbólico. "Bruno está aqui?" perguntou Ricardo baixinho. "Está. Ele disse que está muito orgulhoso do senhor. E disse também que meu pai está aqui." "Seu pai?" "Sim. Ele disse que meu pai está feliz porque finalmente tenho uma figura paterna e que ele gosta muito do senhor." Ricardo sentiu uma emoção profunda. Estava não apenas honrando a memória de Bruno, mas também preenchendo o vazio na vida de Gabriel. O que mais eles disseram? Disseram que essa escola vai mudar a vida de milhares de crianças e que o senhor vai ser lembrado para sempre como o homem que acreditou nos sonhos das crianças pobres. Durante a construção, que durou 8 meses, Ricardo visitava a obra todos os dias. Gabriel sempre o acompanhava e gradualmente começaram a conhecer as crianças do bairro. Muitas vinham observar a construção com curiosidade. Ricardo sempre levava lanches e sucos para distribuir e logo se tornou uma figura querida na comunidade. "Tio Ricardo!" gritavam as crianças quando o viam chegar. Gabriel havia ensinado a todos a chamá-lo assim. Uma tarde, uma menina de aproximadamente 5 anos se aproximou dele chorando. "Tio Ricardo, minha vovó morreu", disse a pequena Alice. Ricardo se ajoelhou na altura dela. "Sinto muito, Alice. Sua vovó estava doente?" "Estava. Mas eu queria falar com ela uma última vez." Gabriel, que estava brincando por perto, se aproximou. "Alice, sua vovó está aqui do nosso lado." "Está?" "Está sim. Ela disse que te ama muito e que não quer que você fique triste. Disse também que está cuidando de você lá do céu." A menina parou de chorar. "Ela disse mais alguma coisa?" Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. "Disse que você tem que estudar bastante para se tornar médica, como sempre sonhou, e que ela vai estar te protegendo sempre." Alice sorriu pela primeira vez em dias. Ricardo observou a cena com admiração. Gabriel tinha um dom especial, não apenas para se comunicar com os mortos, mas para trazer paz e conforto aos vivos. Naquela noite em casa, Ricardo conversou com Gabriel sobre o que havia acontecido. "Gabriel, você realmente falou com a avó da Alice?" "Falei. Ela estava preocupada porque Alice não parava de chorar." "E seu Bruno? Ele ainda fala com você?" "Todo dia. Ele disse que está muito feliz porque o senhor está ajudando as crianças. E disse que quando a escola ficar pronta, ele vai estar lá para proteger todas as crianças." "Gabriel, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que você acha que tem esse dom?" Gabriel pensou por alguns segundos. "Bruno disse que Deus me deu esse dom porque eu entendo a dor das pessoas. Como eu cresci sem pai e sem muito dinheiro, posso ajudar outras crianças que passam pelo mesmo." "E você não tem medo?" "Medo de quê?" "De conversar com pessoas que morreram." "Por que teria medo? Eles são bons. Só querem ajudar quem ficou aqui. Bruno sempre me protege." Naquela noite, Ricardo teve uma conversa séria com Mariana. "Mariana, preciso te contar uma coisa." "O que foi?" "Estou me apaixonando por você." Mariana ficou vermelha. "Ricardo, sei que somos de mundos diferentes. Sei que você pode achar que é só gratidão ou coisa do momento. Mas não é. Você e Gabriel trouxeram luz de volta à minha vida." "Eu também estou me apaixonando por você", admitiu ela, "mas tenho medo." "Medo de quê?"
Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que você se canse de nós. Medo de que Gabriel seja apenas uma fase da sua dor pela perda do Bruno. Ricardo pegou suas mãos. Mariana, Gabriel não é uma substituição para Bruno. É um presente que Bruno me enviou. Vocês dois são a família que eu nunca soube que precisava. E se Gabriel perder o dom? E se parar de falar com Bruno? Então continuaremos sendo uma família, porque o que sinto por vocês não depende de milagres ou dons especiais. Depende do amor. Naquele momento, Gabriel apareceu na sala em pijama. Desculpa interromper, mas Bruno pediu para eu falar uma coisa. O que é, meu amor? Perguntou Mariana. Bruno disse que a mamãe dele deu permissão para o Sr. Ricardo namorar minha mãe, e disse que eu posso chamar o senhor de pai se quiser. Ricardo se emocionou. E você quer, Gabriel? Quero muito, sempre quis ter um pai. Então, a partir de hoje, sou seu pai, e você é meu filho. Eles se abraçaram, os três, formando uma nova família nascida do amor e da dor, mas fortalecida pela esperança. A escola foi inaugurada exatamente um ano depois do primeiro encontro no cemitério. Foi chamada de Centro Educacional Bruno Monteiro, Construindo Sonhos. Na entrada principal, havia uma estátua de bronze de um menino jogando futebol, com uma placa que dizia: em memória de Bruno Monteiro, que sonhava em ensinar futebol para todas as crianças. A inauguração foi um evento grandioso. Estavam presentes o prefeito de São Paulo, secretários de educação, representantes de ONGs e centenas de moradores de Heliópolis. Mas para Ricardo, o momento mais emocionante foi quando Gabriel cortou a fita inaugurando oficialmente a escola. Esta escola é o sonho de Bruno se tornando realidade, disse Gabriel no microfone, falando para toda a comunidade. Ele quer que todas as crianças tenham a chance de estudar, de jogar futebol e de sonhar grande. No primeiro dia de aula, 300 crianças se inscreveram. Em 6 meses eram 500. Em um ano havia lista de espera. A escola oferecia não apenas educação básica, mas também cursos profissionalizantes, aulas de esporte, música, arte e informática. O refeitório servia 3 refeições nutritivas por dia, para todas as crianças. Ricardo contratou os melhores professores de São Paulo, oferecendo salários acima da média para atrair profissionais qualificados. A biblioteca foi equipada com computadores e acesso gratuito à internet. Mas o maior sucesso da escola era a escolinha de futebol. Gabriel, agora com 8 anos, havia se tornado um dos principais jogadores do time infantil e ajudava Ricardo a treinar os menores. Gabriel tem talento para ser técnico, disse o professor de educação física. Ele entende o jogo de uma forma que impressiona. É porque tenho um bom assistente, respondeu Gabriel sorrindo. Bruno me ajuda a entender como cada criança joga melhor. 2 anos depois da inauguração, a escola havia se tornado referência em educação para comunidades carentes. Outras empresas começaram a copiar o modelo, criando centros educacionais similares em outras favelas de São Paulo. Gabriel, agora com 9 anos, continuava sendo o elo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas seu dom havia evoluído. Ele agora ajudava não apenas crianças que haviam perdido entes queridos, mas também adultos em busca de paz e perdão. Gabriel, disse Ricardo numa tarde de sábado, Bruno ainda fala com você? Todo dia. Ele disse que está muito orgulhoso de como nossa família cresceu. Nossa família. Sim, agora não é só eu, você e minha mãe. É também todas as crianças da escola. Bruno disse que elas são nossos filhos do coração. Ricardo olhou pela janela de sua mansão, onde dezenas de crianças da escola brincavam no quintal. Aos sábados, a casa se transformava num centro comunitário, onde as famílias se reuniam para almoços, jogos e atividades. O que mais Bruno disse? Disse que você encontrou seu propósito na vida e que quando chegar sua hora de ir para o céu, vai ter milhares de crianças para agradecer o que você fez por elas. E sobre você, Gabriel? Qual é seu propósito? Gabriel pensou por alguns segundos. Bruno disse que meu propósito é ser a ponte entre os mundos, ajudar quem ficou aqui a encontrar paz com quem já se foi, e ajudar quem já se foi a cuidar de quem ficou.
Naquela noite, Ricardo visitou o túmulo de Bruno pela primeira vez em meses. Não ia mais todos os sábados como antes. Agora sabia que Bruno não estava no cemitério, estava em todos os lugares onde o amor e a bondade floresciam. Ajoelhou-se diante da lápide e sorriu. Oi, meu campeão. Vim te contar que sua escola está um sucesso. Já são mais de 1000 crianças estudando e jogando futebol. E Gabriel se tornou o irmão mais novo que você sempre quis. O vento balançou as árvores ao redor e Ricardo sentiu uma presença calorosa e amorosa. Obrigado por me mandar, Gabriel, sussurrou. Obrigado por me ensinar que o amor não acaba com a morte, apenas se transforma. Quando estava se levantando para ir embora, notou algo na grama ao lado do túmulo. Era uma pequena flor amarela que havia brotado sozinha, sem ter sido plantada. Gabriel sempre dizia que as flores amarelas eram o jeito de Bruno dizer oi. Ricardo sorriu e pegou a flor. Oi para você também, filho. Na manhã seguinte, durante o café da manhã em família, Gabriel fez um anúncio importante. Pai, mãe, Bruno disse que vai parar de falar comigo todos os dias. Mariana e Ricardo se entreolharam preocupados. Por que, meu amor? Perguntou Mariana. Porque ele disse que sua missão aqui já está completa. Ele me ajudou a encontrar vocês, vocês se encontraram e agora a escola está ajudando milhares de crianças. Ele pode descansar em paz. Mas ele vai parar de falar completamente? Perguntou Ricardo. Não, ele disse que vai continuar falando quando for muito importante. Mas agora eu tenho que aprender a viver minha própria vida, não só como mensageiro dele. E como você se sente sobre isso? Gabriel sorriu. Feliz, porque isso significa que conseguimos fazer Bruno orgulhoso. E significa que agora somos uma família de verdade, que não precisa de milagres para ficar junta. Ricardo abraçou Gabriel apertado. Você tem razão, filho. Somos uma família de verdade. 10 anos depois, Gabriel, agora com 17 anos, havia se tornado um jovem excepcional. Alto, forte, com o carisma natural de um líder nato. Era capitão do time de futebol da escola e presidente do Grêmio Estudantil. A escola Bruno Monteiro havia se expandido para 3 unidades em diferentes favelas de São Paulo, atendendo mais de 3.000 crianças. Gabriel trabalhava como voluntário aos fins de semana, ensinando futebol para os menores. Ricardo e Mariana haviam se casado 5 anos depois da inauguração da escola, numa cerimônia simples, mas emocionante na própria escola, com todas as crianças presentes. Gabriel, disse Ricardo numa tarde de domingo, o que pretende fazer depois que terminar o ensino médio? Quero estudar pedagogia e psicologia, respondeu Gabriel. Quero trabalhar com crianças que passaram por traumas, que perderam pessoas queridas. Vai usar seu dom? Se for necessário. Mas agora sei que posso ajudar as pessoas de muitas formas, não só falando com os mortos. Bruno ainda fala com você às vezes? Gabriel sorriu. Às vezes. Na semana passada ele apareceu para dizer que estava orgulhoso de ver como me tornei um homem bom e para agradecer por ter cuidado tão bem do pai dele. Ele disse mais alguma coisa? Disse que o senhor vai viver muitos anos ainda e que vai ver milhares de crianças se formarem nas escolas que construiu. E disse que quando chegar sua hora, ele vai estar esperando para te mostrar todas as vidas que você mudou. Ricardo se emocionou. E sobre você? O que ele disse sobre seu futuro? Disse que vou me casar com uma mulher muito especial e ter 3 filhos. E que um deles vai ter o mesmo dom que eu para continuar ajudando as pessoas. Você acredita nisso? Acredito. Bruno nunca mentiu para mim. Naquela noite, Ricardo visitou seu escritório em casa, onde guardava milhares de cartas de agradecimento de ex-alunos da escola. Médicos, engenheiros, professores, artistas, todos que haviam começado suas jornadas na escola Bruno Monteiro. Uma carta em particular sempre o emocionava. Era de Alice, a menina que havia perdido a avó durante a construção da escola. Agora estava no 2º ano de medicina, realizando o sonho que a avó havia incentivado através de Gabriel. Tio Ricardo, dizia a carta, obrigada por acreditar nos sonhos de uma menina pobre de Heliópolis. Hoje, quando salvei minha primeira vida como médica, lembrei da sua escola e de como o Senhor me ensinou que não importa de onde viemos, mas para onde vamos. Ricardo guardou a carta e olhou pela janela.
No quintal, Gabriel jogava futebol com algumas crianças da escola que haviam vindo jantar. Mariana ria na varanda, observando a cena. Bruno, disse em voz baixa, obrigado por me ensinar que o verdadeiro legado de um pai não é o dinheiro que deixa, mas o amor que planta no coração das crianças. O vento balançou as cortinas e Ricardo sentiu aquela presença calorosa familiar. Sorriu e se juntou à sua família no quintal. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em novas histórias, contadas por novas vozes, mas sempre carregando o mesmo amor que as iniciou. A história de Ricardo, Bruno e Gabriel havia se tornado a história de milhares de famílias que encontraram esperança, educação e oportunidades. E essa história continuaria sendo contada por gerações. Porque o amor verdadeiro é eterno e o legado da bondade nunca morre. Epílogo. 20 anos depois, a Fundação Bruno Monteiro operava 50 escolas em todo o Brasil, atendendo mais de 100.000 crianças. Gabriel, agora com 37 anos, era o diretor-presidente da fundação. Casado com Ana, uma psicóloga que conheceu na faculdade, Gabriel tinha 3 filhos. Bruno, em homenagem ao menino que mudou sua vida, Maria, em homenagem à avó que nunca conheceu, e Ricardo, em homenagem ao pai que o coração lhe deu. O pequeno Bruno, de 7 anos, havia herdado o dom do pai. Numa tarde de sábado, enquanto visitavam o túmulo do primeiro Bruno, o menino disse algo que fez Gabriel sorrir. Papai, o tio Bruno disse que o vovô Ricardo está chegando. Gabriel olhou ao redor e viu Ricardo, agora com 80 anos, caminhando lentamente em direção ao túmulo, carregando flores amarelas. Vovô! Gritou o pequeno Bruno correndo em direção a Ricardo. O velho empresário abraçou o neto, que era sua cara. E então, meu campeão, o que o tio Bruno disse hoje? Disse que está muito feliz porque nossa família continua crescendo e ajudando outras famílias. E disse que quando chegar a hora do senhor ir encontrar ele, vai ter uma surpresa muito especial esperando. Que surpresa? Ele não quis contar, disse que é segredo. Ricardo riu e pegou a mão do neto. Então vamos ter que esperar para descobrir, não é? Vamos, vovô. Mas não precisa ter pressa. Tio Bruno disse que o senhor ainda tem muito trabalho para fazer aqui. E assim a história continuava, de geração em geração, provando que o amor é a única força capaz de transformar dor em esperança e lágrimas em sorrisos. Fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário, contando seu nome e a cidade de onde nos escuta. Até a próxima.